Olha, eu vim de uma igreja do interior de Minas. Eu sou natural de João Molevade. João Molevade é uma cidade muito pequena. Está a 120 quilômetros de Belo Horizonte. Né? Então, na minha época, assim, há 35 anos atrás, quando eu nasci, né? Já tenho 35 anos. Muito novo. As coisas eram diferentes de hoje. Então a gente tinha um gap muito grande, assim, da capital de Belo Horizonte para o João Molevade. Então, logicamente, era uma cidade muito pouco desenvolvida. E uma igreja pequena, ali, Maranata. Maranata, na minha região na Bahia, ela é muito forte. É muito forte aquela região. Muito forte. Valadares com Era de Valadares, né? Isso, muito forte essa igreja. Então eu tive experiências muito fortes com Deus na Maranata quando eu era criança e nasci e começou ali essa vontade minha de fazer missões, essa vontade de conhecer Jesus, assim. Começou ali naquela época. Mas lá naquele momento, ali, quando o senhor começou a viver isso com Jesus, lá na... Como é que é uma cidade? João Molevade. João Molevade, até o final grave. Aí lá o senhor já começou a mexer com missões ou não? Estava ali na retaguarda, ajudando, Cara, é um negócio assim, eu não gosto muito de falar assim, poxa, pastor, isso é meio espiritual, mas eu já, desde criança, eu já sabia que Deus tinha me separado para isso. Porque eu tive várias experiências com Deus de criança, assim, sobrenaturais mesmo, assim. Eu não sei, eu era muito tímido, ainda sou, né? Então, assim, eu tive várias experiências com Deus, assim, de Deus levar pessoas, assim. É uma coisa que eu falo, as pessoas têm que tomar muito cuidado com as profecias que escutam. Por quê? Se você ouve uma profecia assim, fala, Deus te chamou para as nações. Aí, de repente, você vai pregar para uma multidão de gente. Aí, de repente, você é diferente. Aí você começa, poxa vida, você tem que começar a entender que você realmente tem uma promessa de Deus, né? Pessoas que não se conhecem falando a mesma coisa. Então, foi mais ou menos assim. Meu Deus. Eu lembro que eu tinha 6 anos de idade, assim, eu tava passando numa rua cheia de buracos, assim, uns buracos muito grandes. Naquela época eles estavam pavimentando o João Molevade. Aí tinha um cara no meio do buraco, ele subiu o buraco para falar com minha mãe, assim, cuida desse menino, esse menino aí vai ser um missionário. Minha mãe, não, ele não vai ser, não. Não, ele vai viajar. Ele vai viajar para as nações. Não. Ela não quis aceitar, sabe? Aquele amor de mãe, né? Aquele apego, né? Não, ele vai viajar para as nações, ele vai para lugares perseguidos e tal. E hoje eu vivo essa realidade. Foi ali que Deus, acho que carimbou meu coração, né? Para missões, né? Separou, né? E quando eu acho que uma fase, o Gosto falou que cresceu na igreja. Eu acho que uma fase que a gente passa por esses questionamentos, né? Qual é o meu propósito? É ali na adolescência. Você teve esses momentos assim de eu sei do meu chamado, mas Jesus, eu queria outra coisa, ou sempre foi além de sua vontade, estava bem centralizada com a vontade de Deus? Nossa, eu lutei muito. Todo mundo, né? Fiz muita coisa assim que poderia ter evitado, né? Eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu me afastei durante muito tempo, assim. A adolescência é uma fase muito complicada. Mas não é só a adolescência, não. Talvez o início da fase adulta também porque você não sabe muito bem, você não está entendendo a vida, ou seja, não é mais criança nem adolescente, de repente você tem toda a responsabilidade, você tem um mundo na sua frente, então é uma fase muito complicada. Então naquela fase ali, eu fui muito rebelde, assim, né? E eu afastei dos caminhos do Senhor, literalmente. Fui viver minha vida, fui trabalhar, e quando tentando ser uma vida normal. Você tá você cresce assim numa infância bem escassa. Aí de repente você começa a trabalhar, você começa a sobressair, você começa a ganhar um dinheiro a mais, você, poxa, agora tem um mundo para mim, né? Então assim, da adolescência até eu realmente me reconciliar com o Senhor foi muito difícil, assim. Foi uma fase muito difícil que eu tive que experimentar a vida de uma forma muito difícil mesmo, assim, trabalhar. É o normal, né? Mas eu tive que fazer tudo muito cedo. Mas eu me lembro muito bem, assim, que depois de eu ter afastado, assim, dos caminhos, né? A gente fala, desviou dos caminhos do Senhor, né? Hoje é mundano. Quantos anos mais ou menos foi? Eu tive na igreja até os 10 anos de idade, mais ou menos, 10, 11. Minha mãe acabou saindo, é uma questão muito séria. Porque quem saiu da igreja não foi eu, quem saiu da igreja foi minha mãe. Então por minha mãe ter saído da igreja, eu tive que sair também. Né? Então foi muito difícil. Eu tive que sair da igreja, aquela coisa toda. Eu falei, poxa, cadê que as experiências, né? E
depois para voltar, foi muito difícil voltar. Então você desvia, né? Na minha cidade a gente fala de desviar, né? Quando você Aqui sai... também. né? Não. Para voltar... É a nossa lei. Aí eu criei todas as barreiras na minha mente contra o cristianismo, né? Achava que pastor era ladrão, né? Falava, poxa, pastor não tem nada, né? Esse negócio de igreja é só uma lavação de mente. Criei todas essas paradas assim na minha cabeça, né? Mas só que eu continuei tendo experiência com Deus. Eu me lembro assim de ocasiões assim, ter um grupo de pessoas conversando assim, e eu assim, rindo, brincando, aquela coisa toda, todo mundo ali brincando. Aí um cara olhou pra mim e falou assim, Lázaro, deixa eu falar um negócio. Na verdade ele nem fez assim, ele falou assim, olha, cara, aquele negócio ali marcou minha vida. Porque ele falou assim, não é você, um homem, tá? Assim, do nada o cara encheu do Espírito Santo, assim, no meio do trabalho. Aí falou com um cara assim, não é você, não é você, não é você, não é você, é você. Contou na minha cara, assim, no meio assim do serviço. Você sabe que Deus tem uma obra muito grande na sua vida.